Salve, salve turma! Felipe Rocha por aqui, passando para te dizer que esse vídeo especificamente é um dos nossos recortes das transmissões que acontecem todos os dias aqui no canal. E aí eu já te faço o convite para você fazer parte do nosso canal do Telegram, porque lá a gente compartilha todas as nossas transmissões e também conteúdos exclusivos que muitas vezes nem dá tempo para trazer aqui, né, dentro do YouTube, e a gente leva para lá, como também algumas análises específicas do mercado ou, por exemplo, algumas entradas que eu vou fazer de curto prazo em algumas moedas. Por isso, se quiser pegar algumas dicas exclusivas, escaneia esse QR Code ou clica aqui no segundo link da nossa descrição. É claro que eu também vou te fazer o convite para que você deixe o like nesse vídeo. Isso fortalece demais o nosso trabalho e nos ajuda a entregar mais conteúdo aqui dentro do YouTube. Também certifica aí, já está inscrito no nosso canal, ativa o sininho das notificações e, claro, se puder, compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Bom, também deixar a nossa advertência de responsabilidade aqui e te dizer que o nosso maior objetivo é compartilhar a informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, certifique-se sempre de fazer sempre o seu próprio estudo. Então vamos de fato para o conteúdo desse vídeo. Quando a gente fala especificamente sobre inteligência artificial, tem alguns pontos que me vêm logo à mente. Eu não sei se isso acontece, esse tipo de pensamento acontece com você, mas algumas observações que eu quero fazer inicialmente a respeito de inteligência artificial é, primeiro ponto, que eu já começo aqui dedicando a vocês cara, será que aconteceria, por exemplo, da inteligência artificial se desenvolver ao ponto de controlar todo o nosso acesso à internet? Ou até onde a inteligência artificial poderia chegar em termos de realmente controle do usuário? Por exemplo, eu gosto muito de uma casa automatizada, de você chegar e, por exemplo, falar pelo celular com a própria Alexa e dizer: Alexa, liga o ar-condicionado lá do estúdio que daqui a pouco eu vou começar a transmissão. Já ligo o computador e já abro o aplicativo do painel do YouTube, porque eu já quero chegar lá e tá pronto para eu começar a transmitir com o pessoal. Pô, isso é massa. Alexa, às 6 horas da manhã, abre a cortina. Mas perceba que todos esses dados eles estão sendo rastreados. Tudo que você está fazendo. Utilizar a inteligência da Siri, do Google, da Amazon, que nesse caso é a Alexa, pô, é massa. Eu acho arretado, por exemplo, você abrir lá o Google Chrome pelo celular, cantar uma música que parece que você está fazendo um canto para invocar alguma coisa estranha, mas você não sabe cantar, por exemplo, em uma língua estrangeira, e do nada a inteligência artificial consegue reconhecer o que é que você está tentando cantar e reconhece qual é a música. Pô, isso é arretado. De uma maneira simples, a inteligência artificial ela é necessária para uma série de coisas úteis e importantes no nosso dia a dia. Por exemplo, uma inteligência artificial pode... Hoje, o Google Maps, na verdade, todos os aplicativos de mapeamento, eles muitas vezes vão te dar um caminho baseado em uma série de dados que são mensurados ali mais rápido. Imagina isso como um aperfeiçoamento, por exemplo, de inteligência artificial, o que poderia acontecer. Então, perceba, todos esses processos eles são importantes, só que todos esses processos eles estão sempre coletando seus dados para, obviamente, dar lucratividade para a empresa por trás. Tudo é negócio. E entenda que principalmente se uma coisa for gratuita, você é o produto desse negócio. Se uma coisa é gratuita, por exemplo, o YouTube, em teoria, você não está pagando nada, né? A menos que você esteja utilizando o YouTube Premium, você não está pagando nada para utilizar a plataforma. Mas os seus dados estão sendo, neste exato momento, coletados, fazendo rastreamento digital para que possa ser vendido alguma coisa para você. O que seria, então, a inteligência artificial dentro do mundo cripto e o potencial disso? Realmente é uma parcela, uma fatia do mercado que é, diga-se de passagem, minúscula, tá? Ou não apenas minúscula, talvez insignificante para o tamanho realmente do mercado cripto. E um questionamento que a gente faz é: onde potencialmente nós poderíamos chegar em termos de potencial de crescimento para as inteligências artificiais? Será que teríamos potencial de, por exemplo, ver o mercado cripto com a área de inteligência artificial, por exemplo, valendo mais de $1 trilhão?
Turma, são algumas nuances que, sendo prático, ainda é muito cedo para a gente fazer a mensuração disso. Tanto que hoje, por exemplo, nas tags que a gente separa ali o market cap, a distribuição, na verdade, dos ativos dentro do CoinMarketCap, a inteligência artificial, por exemplo, está ligada à Big Data, que seria ali realmente a coletagem de informações como um todo. Mas perceba, de uma maneira geral, temos um mercado hoje que vale em torno de 2,2 bilhões. 2,2 bilhões. Perceba que isso aqui hoje é insignificante para o market cap, de acordo aqui com o total de market cap do CoinMarketCap. Tá? Eu não costumo confiar nesses dados aqui, mas vamos fazer uma correlação com o TradingView aqui e pegar, por exemplo, o total CryptoCap. O valor total das criptomoedas, de acordo com o TradingView, nesse exato momento é 948 bilhões de dólares. Ou seja, neste exato momento aqui, quase 42 bilhões abaixo do valor total aqui. Pontos que eu observo. 2,2 bilhões para esse valor total é realmente insignificante. E nós temos aqui protocolos como The Graph, que não se encaixaria. Nós temos aqui, por exemplo, Fala Network, que é uma rede de privacidade, né, que também, em teoria, não se encaixaria de uma maneira geral. Tem aqui outros ativos que acabam aparecendo por aqui, que não estão literalmente correlacionados com inteligência artificial. Contudo, temos alguns projetos que sim, já trouxemos aqui no canal algumas vezes, alguns projetos que são extremamente promissores para essa área. E a gente começa a debater sobre esses protocolos agora. Um dos protocolos que inclusive apresentou uma disparada absurda nos últimos dias foi a AGIX. A AGIX tem feito um movimento muito interessante e a pergunta é, será que valeria, depois de tanta alta em cima de AGIX, investir nesse protocolo agora, focando aí realmente em longo prazo? Bom, turma, só quem vai poder dizer isso de fato é você, mas alguns pontos que nós precisamos observar aí sobre a GIX, e perceba que é um ativo relativamente novo dentro do mercado. Para isso eu começo trazendo primeiramente, antes de mostrar o gráfico, SingularityNet, tá? No seu valor de mercado vai realizando aí 10,5%, isso porque fez um movimento extraordinário nos últimos dias. 17 centavos aí, 200 milhões de dólares no seu valor de mercado. É um ativo realmente ainda barato, mas como valorizou demais, é natural a gente ver, óbvio aí, vocês sabem, realização. Pontos que eu observo que são atrativos nesse protocolo. Primeiro, 1,1 bilhão de tokens no circulante com um hard cap de 2 bilhões. Acho isso muito interessante e um supply total aqui destinado a 1,24 bilhão. Pontos para a gente observar. Naturalmente, esse projeto, que inclusive, mostrar isso aqui também para vocês, é um projeto relativamente novo e que está muito distante do seu topo histórico, $1,49 desde o seu lançamento. Tá? Então, entenda, estamos em uma posição de fundo, poderemos considerar ali talvez 58 centavos como até um possível real topo histórico, isso porque houve muita realização desde o lançamento, desde a saída dela, que foi, falei 2019, é fevereiro de 2018. É um ativo, um projeto que tem sido desenvolvido há um tempo já interessante, e se a gente considerar o comportamento dela de 2019 para frente, ela tem uma correlatividade muito interessante até com o próprio Bitcoin. E a gente olhando esses movimentos, a gente consegue perceber que esse gráfico aqui, ele tem realmente uma semelhança muito interessante até com o próprio BTC, apesar dessa disparada agora ser descorrelacionada até do próprio mercado. Bom, pontos para nós começarmos a considerar. Valeria investir na GIX para longo prazo? Primeiro ponto é, esse projeto ele já tem uma certa consistência em termos de tempo para o mercado, mas ainda é um projeto muito novo dentro de uma área que também é muito nova. Então isso pode ser que a indicação, por exemplo, de SingularityNet, ela pode ser um ativo
muito promissor dentro da área de inteligência artificial. Para quem não entende, eu vou explicar de uma forma simplificada e depois a gente até pode trazer um vídeo só falando sobre a GIX, é que esse projeto, ele literalmente desenvolve inteligências artificiais, como, por exemplo, existem outros projetos correlacionados com ela, que é a Singularity DAO, que faz parte, foi um projeto construído pela SingularityNet. A gente tem ali, por exemplo, o Nunet, que tem uma moeda chamada NTX, que também foi desenvolvido pela SingularityNet. Então, perceba, é um protocolo que pode ser muito promissor. Para que serve o token AGIX? A AGIX é um token de utilidade dentro do protocolo SingularityNet. Então, com a demanda ou com o possível crescimento da SingularityNet como um todo, esse token pode ter uma demanda cada vez maior e é um ativo que pode crescer muito. Para esse ativo chegar a fazer aí aproximadamente 1000% de valorização, é lógico que precisaríamos de um crescimento até 2 bilhões de dólares para o protocolo SingularityNet. E aí, ponto para a gente observar. Todo o mercado hoje ligado a Big Data e a inteligência artificial vale uma média de 2,2 bilhões de dólares. Então temos aí necessariamente uma resistência psicológica para esse modelo de mercado. Então isso é um desafio relativamente forte, contudo, pode ser sim um ativo extremamente promissor. A gente já trouxe aqui algumas especulações sobre o ativo AGIX, que de acordo aqui com os dados da Binance, estamos olhando aí pelo fator mensal, ele indica aqui de fato uma quebra de tendência de baixa. Olha só, padrão de tendência de baixa desde setembro de 2021, esse ativo no mensal conseguiu fazer essa quebra. Não temos, em teoria, mais uma sequência da tendência, pelo menos de baixa, que vinha sendo mostrada aqui. É muito provável que a partir de fevereiro ele engate aí uma possível sequência de novos meses de alta. Só que precisamos também entender a correlação disso com o mercado. Eu diria, se você quiser acumular esse token, é um token ainda muito barato, mas eu acumularia fazendo um DCA, ou seja, se eu tenho, por exemplo, R$1.000 para investir em AGIX, eu, em vez de aportar R$1.000 de uma vez só, separaria aí, sei lá, R$100 por semana para por 10 semanas sair alocando, né? Ou R$250 para alocar em 4 semanas, ou 200 para alocar em 5, enfim, como você achar melhor. Por quê? Porque é muito provável que nós possamos ver um reteste aqui no mensal, principalmente se enxergarmos aí algum tipo de baixa do mercado nessa fração aqui dos 10 centavos, seria uma possibilidade. Tem uma realização e vamos ver se ele consegue suportar, né, caso ele venha testar aí no mensal essa resistência, esse suporte, perdão, aí nos 13,3 centavos, aliás, 13,2 centavos, são pontos para nós considerarmos, porque o ativo no único mês vai entregando até este exato momento 274% de alta e conseguiu entregar aí em torno de 457%. Então valorizou muito e é claro que para quem estava aportado dentro dessas regiões, eles vão naturalmente realizar lucro. Trazendo agora para o viés semanal, eu vou até abrir aqui as médias móveis de 50 e de 20 períodos, isso porque não temos 200 semanas e não seria, óbvio ali, suficiente para testar o ativo. Bom, pontos para nós considerarmos, está batendo aí em um suporte bem importante, nesses 16,8 centavos, acredito que poderemos ver um reteste aqui nos 15 centavos, mas tudo isso são expectativas de curto prazo. Se a gente for considerar para o longo prazo, iniciar um DCA em cima de um projeto como esse seria realmente muito interessante. Bom, quando a gente olha a lista dos ativos talvez mais promissores em inteligência artificial dentro do mercado, existem outros protocolos que têm essa correlação muito possível aí de crescimento. Na transmissão que a gente fez hoje de manhã, pediram para a gente falar sobre a FET. FET é um outro protocolo ligado à inteligência artificial e vamos a alguns pontos que inicialmente eu já considero sobre a questão da estrutura da FET. Primeira observação, market cap de 187 milhões de dólares, muito parecido aí também com o SDAO, só que isso aqui é o que me preocupa. Temos um ativo com 818 milhões de tokens no circulante e um supply que pode chegar a um supply máximo de 3,4 bilhão de dólares. Então perceba, temos aí 76% aproximadamente dos tokens para entrar no mercado. Isso aqui me deixa preocupado porque, naturalmente,
poderemos não, naturalmente não, esse ativo inflacionará bastante. Com essa inflação, duas coisas que nós precisamos entender. É um ativo que ele pode, né, te dar algum tipo de prejuízo dependendo da estratégia que você adotar. Se você for um position trade, eu acredito que com uma boa estratégia de saída em topo e reentrada em fundo, mesmo que seja em oscilações semanais, né, seria interessante. Mas aí, três coisas que você precisa saber antes de alocar sobre esse token. Primeiro, como será a distribuição desse supply, entender como acontece a distribuição desse supply. Segundo ponto, entender, além de como será a distribuição desse supply, no sentido de emissão de novos tokens, entender o que você poderia fazer com ele que pudesse te rentabilizar melhor o próprio token, porque vamos supor que haja um staking dentro da própria plataforma, onde você seja recompensado no token. Mesmo que o token seja bastante inflacionário, você estaria consumindo, pegando parte dessa inflação. Então é muito importante fazer isso. E a terceira coisa é, você está vinculado a uma plataforma que te permita negociar rápido, como por exemplo uma corretora centralizada. Olhando isso, né, eu particularmente não gosto de fazer hold, né, ou seja, guardar um ativo para longo prazo dentro de corretoras. Mas, olhando isso, ele está dentro da Binance, da Coinbase, dentro da KuCoin, dentro da Kraken, da Bitstamp, da Bitfinex, está dentro de excelentes corretoras. E aí você pode negociar em corretoras descentralizadas, como o Uniswap, como a PancakeSwap, ou, por enquanto, aqui de descentralizadas são as que, pelo menos, eu estou vendo aqui. Bom, então você teria, inclusive tem uma liquidez do mercado muito vasta, tá? Gigantesca, diga-se de passagem. Então você teria diversos lugares para negociar. Contudo, talvez, não sei como seriam as taxas, dependendo da rede, o mais interessante talvez seja negociar até mesmo dentro de uma centralizada, mas não fazendo hold dentro dela, tá? É um ativo que o protocolo é montado sobre o ecossistema da Cosmos, então utilizar ali talvez dentro de uma carteira como a Kepler seria interessante. Bom, baseado nisso, a FET especificamente é um ativo que ele traz um certo risco, muito mais por conta da possibilidade aí desse crescimento do supply. Um outro ativo que a gente também já falou aqui algumas vezes no canal, eu gosto do projeto, não estou alocado nesse projeto atualmente, mas até considero abrir algum tipo de posição nele, porque acho um projeto até interessante. Dentro daqueles que são desenvolvidos pela SingularityNet, eu prefiro, em correlação de um com o outro, eu prefiro o Singularity DAO. Mas temos também o protocolo da Nunet, apenas 9 milhões de dólares no seu mercado. Tá? Aqui, sabe o que a gente entende como GEMA? Rapidamente, GEMA é um ativo que ele tem um baixíssimo valor de mercado e um potencial de crescimento muito alto. Quais são as considerações que nós precisamos fazer? É que do mesmo jeito que ele tem um potencial de crescimento muito alto, ele também tem um potencial para te dar um prejuízo muito alto caso ele venha derreter. Se, por exemplo, esse ativo sai de 9 milhões para 4 milhões e meio, por mais que 4 milhões e meio para o mercado cripto seja quase nada, 4 milhões e meio te entrega um prejuízo aí, por exemplo, de 50% em um projeto como esse. E aí você precisa entender esse risco que você está assumindo em cima de um projeto como esse. Contudo, para esse ativo fazer 1000% de valorização, também seria relativamente rápido, né? Para sair aí de 9,7 milhões para 97 milhões, ou até para entregar 10.000% e sair de 1,9 centavos para $1,90. Duas coisas que eu acho interessante. O hard cap dele é minúsculo, tá? Chega ao máximo de 1 bilhão de tokens e nós já temos 50,4% dos tokens em circulação. 504 milhões dos tokens dentro do circulante de NTX. Baseado nisso, existe, talvez aí dos 3 protocolos que trouxemos até agora, é o protocolo mais arriscado, contudo, é um ativo que nós poderíamos considerar como um potencial aí para especular. Aquele dinheiro que, em vez de você, por exemplo, alocar numa meme coin que acabou de entrar no mercado e está só gerando aí um derretimento depois de ser manipulada pelos desenvolvedores, seria um projeto que você poderia sair acumulando em pequenas parcelas com dinheiro que você estaria disposto a perder, porque caso te entregue algum tipo de resultado, pode te entregar uma valorização bem expressiva.
Por token aí temos aí aproximadamente 10 centavos, né? 10 centavos em real, tá? Baseado nos valores atual do dólar, seria aí 10 centavos em real. Cara, imagina aí você acumular, sei lá, 100 tokens, né? 10 reais aí de tokens. Talvez seja uma coisa interessante e sair acumulando, né? De 100 em 100 tokens. Tá? Uma coisa que talvez não pudesse não fazer tanta diferença para você. É só um exemplo, tá? Eu não sei o quanto você tem aí para investir. Mas, por exemplo, eu fico muito mais tranquilo em perder 10 reais. Quer dizer, eu não gosto de perder 10 reais, né? Mas se eu perder 10 reais, não vai me trazer risco de ruína. Ou, por exemplo, afetaria a minha carteira diretamente, né? Se eu perdesse 10 reais hoje, estaria, abre aspas, né? Tranquilo, não que universo, meu Deus... Papai do céu, eu não quero perder dinheiro de forma alguma. Mas se eu perdesse 10 reais não faria muita diferença para mim. Se eu perdesse, por exemplo, 10 reais todos os meses. Então, por exemplo, eu poderia sair alocando 10 reais todo mês, né? Sei lá, 20, 50, 100 reais, um dinheiro que eu tivesse disposto a perder em um projeto como esse para acumular uma quantia interessante de tokens e depois enxergar o que pode acontecer. Tá? Mas aí realmente é uma gema que... Cara, esses teus 10 reais podem virar aí até R$1.000 relativamente rápido. Rápido, entre aspas, na visão de longo prazo. Se esse ativo, por exemplo, explode junto... Vamos supor que acontece alguma coisa como... Em 2021, o Facebook mudou o nome de Facebook para Meta. Quando isso aconteceu, projetos de metaverso que valiam 9 milhões, que valiam 10 milhões, 40, 50 milhões, saíram desses patamares e foram bater bem mais de bilhão. É o caso aí de protocolos como, por exemplo, Sandbox e Mana, né, que ativos que valorizaram muito, entregando uma valorização extrema. Isso pode acontecer como, por exemplo, vamos supor que, sei lá, a Microsoft, a Amazon, o Google diz, em vez de deixar o nome como Google, bota assim, sei lá, o nome bota inteligência artificial, ou aí, sei lá, é só um exemplo. Se algo acontece assim, gerando muita demanda dentro do mundo, digamos que tradicional, por inteligência artificial, ou gerando muito hype em cima de inteligência artificial dentro do mundo tradicional, a gente verá esse reflexo acontecendo de forma muito absurda também dentro do mundo cripto. Então isso poderia trazer esse tipo de crescimento em cima de um projeto como o Nunit. Bom, baseado nisso, eu trago também aqui um outro protocolo que é, óbvio, a Singularity DAO, SDAO, é também um ativo gema como a própria Nunit, tá? Tem um valor de mercado também baixíssimo. Gosto desse projeto. Basicamente, a inteligência artificial da SDAO, ela utiliza um mecanismo, óbvio, para fazer negociação de forma automática dentro do mercado. Essa inteligência artificial dos testes betas que estão acontecendo já se provou eficiente dentro dos Dynasets de Bitcoin e de Ethereum. Inclusive, um novo Dynaset foi trazido para o mercado agora dentro da rede Binance Smart Chain. Singularity DAO hoje vale ali cerca de 17,8 milhões de dólares. Recentemente estava abaixo dos 10 milhões, fez um movimento aí bem interessante, né, nas últimas semanas, saindo de 16 centavos, bateu um topo de 35, parece estar se consolidando também um pouco, né, um ativo também extremamente promissor, com um market cap muito baixo. Ano passado, em 2022, vimos um movimento muito interessante nesse projeto, quando ele saiu ali de mínimas de 71 centavos e foi bater um topo de aproximadamente $1,84, quase $1,90, realizou bastante e parece também estar mostrando uma consolidação para, quem sabe, aí uma possível zona ideal de acumulação. Bom, em termos de risco, esse ativo é até um pouco menos arriscado do que a própria que a própria NTX, né? Mas é um ativo também que tem um market cap muito baixo e o risco de derretimento também é muito real. Mas esses dois projetos, tanto o NTX quanto o SDAO, são projetos que podem te entregar valorizações bem interessantes a médio e longo prazo, apesar do risco. Seriam dois projetos que eu teria muito cuidado na hora de me posicionar. Um quinto projeto também que eu destacaria aqui para vocês dentro de inteligência artificial é o Ocean Protocol, tá? A gente já fez algumas análises desse projeto aqui dentro das nossas transmissões. A Ocean Protocol, ela é uma plataforma que também utiliza inteligência artificial
para a distribuição, seja via dentro do blockchain como um todo. 613 milhões de tokens no circulante, podendo chegar a um hard cap de 1,4 bilhão de tokens. Temos aí 43% dos tokens no circulante, um market cap total é de aproximadamente 150 milhões de dólares. O topo histórico desse ativo é de $1,80, está valendo aí 25 centavos neste exato momento. É um ativo também que Ocean Protocol, particularmente, nunca fiz negociação dela no mercado à vista. Um projeto que eu acho interessante, já falei inclusive aqui em algumas das nossas análises. Pensaria talvez em até acumular esse protocolo, mas sendo muito sincero, eu preferia, neste caso, se for somente pelo viés inteligência artificial, abrir posição ali nos protocolos que são desenvolvidos necessariamente pela SingularityNet. Tá? Apesar de, por exemplo, o risco em NTX ou, por exemplo, o risco em SDAO, ou talvez até acumular o próprio token AGIX. Tá? Então, são protocolos ligados a inteligências artificiais que podem crescer muito. Temos outros protocolos que nós poderíamos analisar aqui, né, dentro da área de inteligência artificial, que até destaco aqui para vocês. De uma maneira geral, e aqui focando nesse ponto muito importante, olha só, temos neste caso, só visando em criptos de inteligência artificial, o market cap do setor, neste caso aqui é destacado com 1,2 bilhão de dólares, e a dominância do setor dentro do mundo cripto é de 0,12%. Ou seja, é basicamente 1/10 de 1% que nós temos de todo o mercado. Por que eu destaco isso aqui? Porque teríamos ali um gap, um espaço gigantesco, digamos que de crescimento, até para, por exemplo, chegar a 1% mesmo. E aí, nessas posições, os 10 top protocols, né, os 10 melhores ativos em termos de valor de mercado é SingularityNet, Fetch, Ocean Protocol, o Isaac RLC, o Numerai, que tem o token NMR, o Decargo, o DKA, Cortex CTXC, o Platinum, o LAT, o Vidity DAO e também o Sentinel Protocol. E aí temos aí outras distribuições, como inclusive alguns protocolos que a gente já fez aqui algumas análises, como por exemplo o Orai Chain. Bom, baseado nisso, olha só os market caps, né, os valores de mercado desses top 10. Tá? O mais caro é a SingularityNet, chegando aí a 200 milhões de dólares aproximadamente. O mais barato desse top 10 tem apenas 26 milhões. Então, realmente, é um market cap, diga-se passagem, minúsculo ainda, né? Um setor do mercado que já tem diversos protocolos, tá? Muitos protocolos mesmo. Acreditem, a maioria desses protocolos aqui não vão vingar, mas muitos desses aqui podem ser gemas em potencial. E como a gente tem aqui uma lista relativamente vasta, não valeria nem a pena a gente falar sobre os 61 tokens que estão aqui, eu vou separar dessa lista aqui os ativos que eu particularmente acho mais promissores e futuramente vou trazer eles detalhadamente aqui dentro do canal. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso, eu recomendo que você considere ativar o sininho das notificações para que você seja informado de todo o conteúdo novo que a gente trouxer por aqui. E claro, antes de encerrar esse conteúdo aqui, tem um recado muito importante para você. Ainda estão abertas as vagas do Projeto Ouro 3.0. A partir de R$50 por mês você pode fazer parte da nossa comunidade exclusiva, onde você vai ter acesso a um curso completo sobre criptomoedas, análises diárias e também acesso à minha carteira de longo prazo, além de mentorias exclusivas todas as semanas, onde comigo diretamente você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então, se quiser fazer parte, considere aí assinar o nosso Projeto Ouro. São realmente os últimos dias. Ao final de janeiro fecharemos as vagas e só reabriremos no final de 2023. Então, a partir de R$50 você pode fazer parte aí do nosso Projeto Ouro. De coração, um forte abraço, que Papai do Céu abençoe você. Tamo junto, é só o começo e, claro, até o nosso próximo conteúdo.